Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a grande queda nas ações da Cosan. Por que que a ação segue caindo fortemente na Bolsa de Valores? Perceba que há apenas um ano a ação da Cosan caiu 52%. E nesses últimos dias, inclusive, a ação desabou, tá? Chegou aqui na faixa de 5,80. Os investidores que compraram Cosan há um ano atrás estão amargando um grande prejuízo. E agora eu entendo qual deve ser a sua concentração. Você deve estar pensando, eu comprei muito Cosan na época, estou perdendo muito dinheiro, o que agora eu faço? Por isso que eu já sugiro fortemente que você fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou passar uma estratégia aqui para você conseguir se posicionar no momento certo nesse tipo de empresa e acabar nunca mais perdendo dinheiro em ações de commodities, já que a Cosan, pessoal, ela é, uma empresa cíclica, ela tem os seus ciclos e suas peculiaridades. Então fiquem comigo aí para vocês saberem sobre tudo isso, inclusive sobre esse novo aporte aí do BTG na Cosan, que promete reduzir a dívida em mais da metade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Antes de mais nada, eu não possuo as ações da Cosan na minha carteira. Em nomes cíclicos, eu possuo apenas a Petrobras e a Vale, tá? O Banco do Brasil é cíclico, mas não é 100%. 100% nomes cíclicos estão apenas essas duas empresas. Antes da gente falar sobre essa grande queda na Cosan, múltiplas perspectivas, novo aporte aí do BTG para tentar reduzir a dívida da empresa, vamos falar um pouco o que é a Cosan, tá? Já que é uma empresa que a gente nunca fala aqui no canal com muita frequência. A Cosan, pessoal, ela é uma holding, tá? Pablo, o que é uma holding? No caso, pense assim, tá? É uma empresa que tem participações de outras empresas. Pense em você, que investe em ações na Bolsa de Valores e tem participação em muitas empresas. A Cosan é justamente isso. Ela é uma empresa cíclica, mas ela tem participação em outras empresas, tá? Quando a gente pega aqui, ó, o portfólio da Cosan hoje está na Compass, tá? Com 41% de posição, a Rumo 33% de posição, a Moove 24% de posição e temos aqui os outros 137 milhões de receita em outras ações. E recentemente ela fez uma venda da Vale, onde ela tinha vendido ali em um preço, né, tecnicamente de 70 a 76 reais. No caso, ela não fez um bom negócio, porque ela comprou na alta e vendeu na baixa. Mas na época, a empresa estava precisando de caixa, por isso que ela alegou aí fazer essa venda. Então, pessoal, já olhando aqui para o histórico da Cosan, a gente percebe que é uma empresa bastante complicada e testa a paciência de vários investidores. Perceba que aparentemente o lucro líquido da Cosan vinha interessante, tá? 2016, 2017, mais de 2023 para cá declinou e a empresa está no prejuízo já faz 2 anos. Por isso que o mercado tem castigado na cotação. Pessoal, é uma lei simples no mercado de ações. Cotação segue resultado. Se o resultado da empresa está afundando, não tem perspectiva de melhora, não gera lucro, não gera valor, as ações vão continuar caindo abruptamente, tá? Aí você nunca sabe o fundo nesse tipo de empresa, porque ela continua tendo prejuízo, a não ser que já tenha uma perspectiva de melhora, pelo menos numa redução do prejuízo e ir já para um resultado positivo. A ação pode sim voltar a se valorizar, mas tudo isso precisa ser acompanhado de perto, tá? Quando a gente olha um pouco aqui para a análise de resultados do segundo trimestre de 2025, a gente percebe que a Cosan tem aqui, né, um resultado positivo. Se nós olharmos aqui o EBITDA, ela reporta 6 bi de EBITDA por trimestre, ela tem, mas olha o tamanho da dívida, pessoal. É isso aqui que acaba sugando
todo o resultado da empresa. De nada adianta o lucro líquido e o EBITDA serem altos, sendo que a dívida da empresa está nas alturas. É isso que faz o resultado da Cosan ser devorado, tá? E faz investidores ficarem muito tristes. E perceba aqui, ó, que a Rumo, Compass e Move e Raizen, né, e o Radar detêm aqui, no caso, grande posição no portfólio da Cosan e geram resultados positivos, mas a Raizen tem passado dificuldades com as questões ali dos postos Shell e também com a volatilidade no mercado de açúcar. O preço do açúcar tem desabado. Na real, pessoal, todas as commodities agrícolas, o agronegócio em peso tem sofrido, né? Por isso que a Raizen tem sofrido, porque depende do açúcar. Jales Machado, juntamente também uma microcap ali, acaba sofrendo. E aí, consequentemente, a Cosan vai sofrer juntamente com o setor do açúcar, tá? E em queda é a volatilidade muito grande, pessoal. A volatilidade do setor de açúcar acaba sendo muito alta. O ponto positivo é que aparentemente agora ela não tem tanto as dívidas para amortizar. Isso aqui é um bom sinal e as próximas grandes amortizações serão a partir ali de 2028, tá? Então isso aqui já pode ser ali um ponto de respiro. Algo que vai dar um respiro aqui na Cosan, que eu acredito, seja esse aporte aqui bilionário, né? Feito pelo BTG e a Perfin. O BTG aplicou 10 bilhões de reais na Cosan. Isso aqui já pode dar uma ajuda aí na empresa, pelo menos dar uma reduzida nessa dívida, tá? A única coisa que eu não gostei muito, tá, deste aumento de capital é que vai diluir o acionista, claro, dilui geralmente o acionista, mas o pior não é isso, é o preço de oferta. Perceba que a Cosan ofereceu um preço abaixo de mercado, tá? Por quê? Porque a empresa não tem feito boas negociações e a ação segue desabando. Então, pessoal, de fato, tá? Não é aquela empresa óbvia, não é aquela empresa para todo mundo, vai precisar de nervos de aço. E de verdade, tá? Cosan é uma empresa que é para mim razoável. Eu não teria grande parte da carteira nessa empresa. Se fosse para comprar Cosan, eu preferia ter uma exposição mais reduzida. Por quê? Porque é muito complexo, tá, pessoal? Não está sob o nosso controle. Por mais que a empresa esteja barata, porque de fato, a Cosan, ela tá barata, né? Ela não vai quebrar, mas não basta uma empresa quebrar para ela não tirar prejuízo. Ela pode ficar com resultado irrecuperável por muitos anos. Então, ela precisa arrumar a casa. Essa dívida líquida precisa reduzir. Perceba que ela tá com ROI negativo. Aparentemente está descontada. Por quê? Quando a gente coloca aqui, ó, o longuíssimo prazo da empresa, ela é cotada de fato por múltiplos mais elevados, né? Aqui o pessoal olha para o histórico de PVP, olha o PVP da Cosan, está abaixo das médias. Em mercados de alta, ela costuma ser cotada por 3,26 vezes, né? No caso PVP, preço sobre valor patrimonial. Caso ela engate um novo ciclo de alta, ela poderia sim se valorizar mais de 100%. Mas aí, pessoal, precisa de fato ter uma melhora operacional. Senão o prejuízo vai continuar acontecendo. Já não é de hoje que a Cosan sofre volatilidade. Outros momentos anteriores ela também sofreu. E quem pegou nesses momentos de baixa, geralmente fez uma boa escolha. Mas posso dar o meu veredito aqui, pessoal? Por mais que está tendo esse aporte do BTG Pactual, por mais que a empresa aparentemente está arrumando a casa, eu não acho que a Cosan, essa é a minha opinião, tá? Eu não acho que a Cosan é uma empresa buy and hold clássica. Como assim? De você pegar e esquecer na carteira. Não é que nem Banco do Brasil, não é que nem Itaú, não é que nem investir em empresas de energia, não é que nem você colocar uma Petrobras, que tem uma política de preços muito mais definida. É uma empresa muito cíclica, não somente cíclica por conta da mercadoria, do produto dela, né? Mas por conta da volatilidade no resultado e da própria gestão, tá? É uma empresa extremamente complicada. E aí, de fato, todo mundo tava comprando naquele oba-oba de 2021, né? Por conta do Barsi que ele tava comprando. Mas lembra, pessoal, que o Barsi, ele tem uma posição bem mais reduzida na Cosan. E ele errou também em comprar empresas nesses topos. Os bilionários também erram, tá? É um outro ponto que vocês precisam entender. E o ponto que ele comprou aqui, a Cosan, foi, no caso ali, uma parte insignificante da carteira dele. Não foi muito, tá? Ele comprou pouco, então ele acabou nem se preocupando com toda essa desvalorização, porque ele já tem outras ações sólidas que pagam bons dividendos e tem aí outros, né? Alimenta a carteira de renda mensal dele. Ele não tem preocupação nesse quesito. Ele pode se aproveitando desse ponto para comprar mais e mais barato. A empresa vai recuperar? É claro que vai recuperar, como já se recuperou, né, em outros momentos. Mas aí eu te pergunto, pra que, pessoal, sofrer todos esses anos de prejuízo, sendo que você tem outras ações na sua carteira te proporcionando resultados bem mais sólidos, bons pagamentos de proventos,
crescimento consistente. Claro que algum fato pontual vai acontecer, mas pessoal, o caso da Cosan já tá há anos estendendo isso, tá? 2023, 2022, é uma empresa bem complicada de trabalhar, então é totalmente diferente do que, por exemplo, tem acontecido com o Banco do Brasil. Ele ainda tem lucro, a Cosan tá tendo prejuízo, tá? Esse é o grande risco. Ah, Pablo, uma empresa da minha carteira caiu o resultado, só que ela continua tendo lucro, já tem perspectiva de recuperação. Você tem Petrobras que é cíclica. Petrobras está caindo o petróleo, mas ela está tendo lucro. Essa é a questão que você precisa pôr. Empresas que dão prejuízo vão trazer uma rentabilidade negativa, tá? É totalmente diferente de que mesmo em cenários difíceis, você precisa ter empresas que dê lucro, lucratividade. E a Cosan aparentemente não está neste nível agora, tá? Se você está comprando esperando uma recuperação, pode fazer muito sentido, mas aí vai ficar parte ali na sua carteira de oportunidade. Aquela parte onde você não depende desse dinheiro hoje, tá? Você segura essa ação para longo prazo, acreditando que ela vai recuperar. Que eu acredito sim, tá? Que a Cosan vai recuperar. Eu acho que eles vão sim arrumar a casa e a empresa vai voltar a ter resultados consistentes, mas vai exigir, obviamente, a paciência do investidor. Pablo, e para eu que comprei no topo e tô amargando prejuízo? Aí, desculpe, tá? Não existe mágica. Paciência faz parte do jogo, por isso que é importante você não concentrar grande parte em empresas cíclicas. Empresas cíclicas, obviamente, que não têm um respaldo do governo. E olha aí, ó, a Cosan é uma empresa privada. O pessoal fala o seguinte, né? Ah, empresa privada não dá prejuízo, empresa estatal é péssima. Olha, se fosse uma estatal, ela já teria tido um respaldo do governo e com certeza ela já voltaria a lucrar, como Petrobras, que passou por um período muito difícil no ano de 2016, mas ela ficou por pouco tempo, o governo ajudou, né? Então, nessas horas você deseja, né, ter na sua carteira uma ação de estatal. A Cosan é privada, dane-se a gestão, eles que se virem. É bem assim, tá? Que o sistema pensa. Então, por ser uma empresa privada, vai demorar tempo para recuperar. Empresa privada é difícil de dar queda no lucro, volatilidade, mas quando acontece é desastroso. É semelhante, pessoal, um avião que vai andando ali em linha reta, né? E consequentemente é quase impossível de ter acidentes de aviões. Pensem dessa seguinte forma, mas quando o acidente de avião acontece, ele é irreversível. A mesma coisa acontece com uma empresa privada. Tudo tá indo bem, mas quando a coisa ruim acontecer, quando a bolha estourar, dificilmente essa empresa privada, se ela não tiver uma boa estrutura de capital, ela não vai voltar para cima tão cedo, tá? E por isso que eu gosto de estatais, justamente porque quando passa por momentos difíceis, tem o governo, que é como se fosse, né, tecnicamente, imprimir dinheiro para fazer essa empresa voltar a ter fôlego. Por isso que o Banco do Brasil nunca dá prejuízo, por isso que a Petrobras, mesmo na época que passou por dificuldade, ficou no máximo um ano, depois já voltou a reportar um resultado constante. Cosan já está há anos dando prejuízo. Então, tomem bastante cuidado. Acho que oportunidade é, mas é uma oportunidade com cautela. Nada é recomendação de compra ou de venda. Pode recuperar? Claro que pode. Engatando em um ciclo de queda de juro, a empresa já vai ter uma melhora no seu resultado financeiro, já vai ter uma melhora, né, na margem operacional e provavelmente já vai voltar a ter lucros constantes. Pode se valorizar em 2, 3, até 4 vezes o seu capital. Mas fique ciente dos riscos. Não é uma ação mais arriscada, pessoal. Não é ali para todo mundo, tá bom? Nossa, Pablo, que difícil. E para calcular aí os indicadores, preço justo, olha, eu não recomendo calcular muito preço justo, tá? Até porque ela tá tendo resultado negativo. Mas supondo que ela volte a ter lucro, o preço justo da ação fica ali na faixa, né, de mais ou menos 15 a 20 reais, o que traz ali esse potencial de valorização bastante interessante. Então, é uma premissa totalmente de recuperação. Nossa, Pablo, que complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que me proporcione mitigar o meu risco e traga um potencial de retorno mais elevado na minha carteira? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que ela contém aí mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que sequer ter um trabalho para isso, que já tem algoritmos de negociação que faz isso para você
em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores do mercado financeiro. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, temos aqui o ranking das ações mais baratas da bolsa, né? Também ali pela fórmula do John Bogle, a famosa Magic Fórmula, tá? E você tem aí preço teto projetivo. Pessoal, um mamão com açúcar, tá? Queria eu ter esse conhecimento quando estava iniciando. Certamente teria me poupado grandes problemas e eu teria até uma rentabilidade mais elevada do que a atual. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também, pessoal, deixei disponível aqui para facilitar vocês na bio do canal. Basta você clicar, né, em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Cosan e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho Cosan. Se fosse para ter, seria uma pequena porção da carteira. Mas eu acho que com tantas oportunidades hoje em outras empresas, não vejo sentido de comprar Cosan, que oferece o dobro de risco e uma perspectiva de retorno medíocre, sendo que eu tenho várias outras ações aí que estão baratas, reportando resultados mais sólidos e mais previsíveis no médio a longo prazo. Exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, várias outras empresas aí que estão abrindo janela de oportunidade sem ter esse risco todo aqui, como a Cosan possui. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!